Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury, no item 5, sobre os bons professores e os professores fascinantes, a gente vai ter assim: bons professores são mestres temporários, professores fascinantes são mestres inesquecíveis. Este hábito dos professores fascinantes contribui para desenvolver sabedoria, sensibilidade, afetividade, serenidade, amor pela vida, capacidade de falar ao coração, de influenciar as pessoas. Um bom professor é lembrado nos tempos de escola. Um professor fascinante é um mestre inesquecível. Um bom professor procura os alunos, um professor fascinante é procurado por eles. Um bom professor é admirado, um professor fascinante é amado. Um bom professor se preocupa com as notas dos seus alunos, o professor fascinante se preocupa em transformá-los em engenheiros de ideias. Ser um mestre inesquecível é formar seres humanos que farão diferença no mundo. Suas lições de vida marcam sempre os solos conscientes e inconscientes dos seus alunos. O tempo pode passar e as dificuldades podem surgir, mas as sementes de um professor fascinante jamais serão destruídas. Tenho investigado a vida de grandes pensadores como Confúcio, Buda, Platão, Freud, Einstein. Todos eles foram mestres inesquecíveis porque estimularam seu íntimo a velejar para dentro de si mesmos. Na coleção de livros Análise da Inteligência do Cristo, Cury 2000, tive a oportunidade de investigar os pensamentos de Jesus Cristo, bem como sua capacidade de proteger a emoção, sua habilidade de trabalhar nos solos da inteligência dos seus discípulos. Apesar das minhas limitações, fiz uma análise psicológica e não teológica da sua personalidade. Os resultados foram extraordinários. Talvez pela primeira vez, textos referentes a Jesus Cristo tenham sido adotados em faculdades de psicologia, pedagogia e direito. Aparentemente, ele morreu como o mais derrotado dos homens, pois o mais forte dos seus discípulos o negou e os demais o abandonaram. Mas ninguém é derrotado quando suas sementes são enterradas. As sementes que ele plantou nos solos da memória dos seus discípulos inspiraram a inteligência, libertaram a emoção, romperam o cárcere do medo, fizeram dos jovens galileus, tão despreparados para a vida, uma casta de finos pensadores. A conclusão a que cheguei é que Jesus Cristo se tornou o mestre inesquecível, não por atos sobrenaturais, mas porque arejou o anfiteatro da mente humana com habilidade ímpar. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos, independentemente de religião, os que amam a educação devem estudá-lo. Excelentes escolas têm gerado alunos com problemas. No passado, as escolas da periferia não conseguiam ajudar seus alunos problemas. Hoje, boas escolas que usam teorias respeitáveis, como a do construtivismo e das inteligências múltiplas, têm sido incapazes de formar coletivamente jovens sábios e lúcidos. Seja um mestre fascinante, inspire a inteligência dos seus alunos, leve-os a enfrentar seus desafios e não apenas a ter cultura informativa. Estimule-os a gerenciar seus pensamentos e a ter um caso de amor com a vida. Não se cale sobre sua história, transmita suas experiências de vida. As informações são arquivadas na memória, as experiências são cravadas no coração. Então, nesse ponto, eu posso dizer que eu acredito que eu seja fascinante. Porque, apesar que eu sou boa também, eu também procuro meus alunos, mas não procuro porque preciso deles. Eu procuro para saber como é que eles estão, para fuçar na vida deles até hoje. Eu tenho aluno de 30, 40 anos, eu vou atrás, enquanto vale a pena. Eu sempre falo para eles, aluno meu é pro resto da vida, desde que ande no caminho correto. Se eu andar no caminho errado, infelizmente, eu não faço parte do caminho errado, então eu não vou atrás. Se eu ver usando droga, promiscuidade, se eu ver bebendo, tá escolhendo o caminho errado. Eu não vou atrás. Mas, geralmente eles vêm atrás de mim. Geralmente eles batem na minha porta. Já aconteceu de aluno vir aqui para perguntar se a menina com quem ele estava se relacionando era uma boa menina que ele podia namorar. O que eu achava da menina que estava com ele. Já veio aluno falar para mim, professora, eu estou escolhendo determinado curso e eu quero fazer esse curso, como é que eu faço para chegar lá? Eu preciso da opinião da senhora, a senhora acha que vai dar certo? Então, alguns, eles perguntam para os pais,
mas eles vêm reafirmar a resposta comigo. Se eu carimbar e falar, acho que dá certo, tá bom, eles seguem adiante. Se eu não bater o martelo, eles não dão um passo à frente. Mesmo que os pais norteiem, eles precisam ouvir a segunda palavra, que é da professora. Então, nesse ponto, eu acho que eu estou no caminho do fascinante. No caminho do bom, eu estou naquele momento que eu estou ali, passando para eles os valores, os princípios, colocando para eles o melhor caminho a seguir, as sementes. Na hora de plantar as sementes, eu acho que eu sou uma boa professora. Na hora de colher que eu vejo se eu fui boa ou não. Porque tem algumas sementes que ficam lá na terra e demora para germinar. Alguns alunos demoraram tanto que depois de muitos anos me procuraram e falaram, professora, eu errei todo o trajeto até aqui. Mas aqui eu lembrei daquilo que a senhora fez. Aqui eu lembrei para onde que eu ia parar. Aí eu resolvi mudar a rota de novo e voltar para aquele caminho que a senhora semeou. Então, eu me confundo muito em relação a ser bom e ser fascinante nesse aspecto. Porque eu não consigo me ver como fascinante, porém tem algumas respostas que Augusto Cury dá aqui em relação ao fascinante que se assemelha muito ao que acontece comigo. Então eu tô ali, sobe e desce, né? Entre o bom e o fascinante, que bom, pelo menos não tô nos ruins. Mas, se perguntar, né, para os alunos, como eu já falei tantas vezes aqui, quem é a professora Patrícia, eles vão falar, ela era dura, pensa na professora dura, brava. Mas, em contrapartida, o coração de manteiga. Ela sempre fez tudo por todos. Ela sempre fez o mais que ela pôde por todos. Ela ia na biqueira buscar aluno. Ela chacoalhava aluno no meio da rua. Pegava aluno de short curto no meio da rua. Ela passeando, ela parava o carro onde ela estivesse e dava aquela dura na pessoa. Vai pra tua casa, bota uma roupa decente, depois você anda na rua. Então, assim, alguns momentos eu fui extremamente dura com meus alunos, mas eles entenderam que aquela dureza toda era para o bem. Poderiam não ter entendido, como alguns não entenderam, mas grande parte sim. Se eu agir de forma correta, eu não sei porque eu fui muito pelo instinto nesse momento, aquele instinto mais materno, de mãezona, que quer ver a criatura no caminho correto. Mas dentro da sala de aula, apesar da dureza, eu trazia outras pessoas que não eram duras, que eram os palestrantes, os meus amigos, os parceiros. Essas pessoas, cada qual tinha um perfil diferente um do outro. Então, meus alunos não tiveram só a professora Patrícia como referência. Eu procurava sensibilizar, eu procurava tocar, eu procurava desenvolver neles valores, princípios que eram incutidos em outras personalidades diferentes de mim. Pessoas que serviam de referência, pessoas que serviam de exemplo para eles, profissionais da área da educação, da saúde, da segurança, do social e assim por diante. Então, ele coloca aqui para a gente o fundamental seria os professores, independente de religião, ler sobre Cristo. Vejam bem, um homem com tamanha sabedoria, com tamanha moral, ele foi abandonado pelos discípulos. Então, quem olha assim fala, o que adiantou toda aquela grandeza, o que adiantou toda aquela moral, aqueles ensinamentos, o homem ser bom, para no final acabar crucificado e sozinho. Tudo isso que ele passou não foi à toa, inclusive a crucificação. Ele passou o tempo todo da vida dele ensinando na prática o amor. E isso é uma semente que, quando germina, outras sementes vão vir, além daqueles que estão colhendo próximo dele. Eu tenho, graças a Deus, algumas sementes que eu tenho visto germinar. Alunos que estão se formando, que estão criando suas famílias, que estão conquistando os seus bens. E eles falam, eu lembro da sua luta, professora, eu lembro do que a senhora fez na sala de aula, eu lembro do seu exemplo. Então, quer dizer, tá seguindo. Se eu vou terminar sozinha, se eles não vêm me visitar, se eles não vêm, não me ligam, alguma coisa assim, não posso falar que dói, porque a minha parte eu fiz e tô vendo o resultado. O que dói é quando eu não vejo o resultado, aí dói. Quando eu vejo o aluno caindo em promiscuidade, roupa curta, se exibindo à toa, mostrando para o seu filho que, né, a pessoa... Às vezes eu vejo uma menina lá, uma das meninas que foram minhas, tá lá de short curto, mostrando o peito, tirando foto perto do filho. Um dia esse filho vai crescer.
Agora ele tá bebê, ele não tá vendo direito as coisas, mas ele vai crescer. Aí ele vai ver a foto da mãe e eu falo, putz, o que que minha mãe é? Então, quando eu vejo alunos meus nessa situação, eu fico muito triste. Quando eu vejo aluno meu cheio de tatuagem, que não quer, sabe, tatuagem que eu digo não é artística, não é tatuagem de coisa boa, imagem boa. Quando eu vejo aluno meu que tem capacidade para estudar, para desenvolver e que não quer, faz uns trabalhos assim, meia boca para ganhar o pão, né? Trabalha de manhã para ganhar o pão da noite. Então, essas coisas me entristecem. Mas eu tenho procurado também saber lidar com isso, porque senão eu acabo pegando problema que não é meu. A partir do momento que o professor fez a parte dele, ele tem que esperar germinar. Uma hora, aquelas sementinhas que estão lá naquela terra que foi adubada por ele, vai germinar. Pode até não ser agora, pode até não ser nesse momento, o professor pode até desencarnar e depois é que isso vai florir. Mas vai, uma hora vai, uma hora ele vai lembrar de você. Eu lembro que quando eu fiz aqui um encontro de alunos, que fazia tempo que eu não via eles sentaram em volta da mesa aqui em casa para tomar um café. Lembra o que a professora fez? Lembra não sei o quê? Lembra aquele dia? Lembra aquela excursão? Lembra aquela aula? Então, eu vi naquela reunião ali com 4 alunos em volta de uma mesa, de uma época já que passou, uns 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, eu vi quanta coisa eles têm de mim, quantas coisas eles lembram que eu fiz que eu mesmo já não lembrava. Então, é como o texto diz, o professor fascinante é o inesquecível. Vai passar outros, eles vão gostar de outros professores, porém ele não vai esquecer daquela professora ou aquele professor que fez tanta diferença na vida deles. O professor fascinante, ele faz a diferença. Ele realmente ele é diferente. Eu tenho 2. Um que deu aula para mim de matemática, que ficou comigo acho que 3 anos numa sala de aula, 3 para 4 anos. Eu odiava matemática. E não é que eu me simpatizei com matemática, mas eu não via a hora de ter aula de matemática para ter aquele professor na sala de aula. Por mais dificuldade que eu tinha, eu gostava de ter ele ali. Eu gostava das piadas dele, eu gostava da letra que ele tinha, que era maravilhosa. Ele escrevia na lousa com uma letra assim que parecia que tinha saído do livro a letra dele. Linda. Caprichoso, ele usava a lousa com ética, ele usava com um desenvolvimento pedagógico muito grande, um respeito pelos outros professores. Quando ele saía, ele limpava aquela lousa toda colorida, ele fazia tudo colorido, com giz colorido. Então, ele contava casos no meio das contas para chamar a atenção dos alunos. Ele sempre foi muito próximo dos alunos. Numa época, né, na década de 80, onde professores não davam muita bola para aluno. Né? Eles estavam aqui e a gente estava aqui. Tinha que ter um respeito total. Esse professor fez muito a diferença. Aí, graças à internet, a gente reencontra algumas pessoas e eu reencontrei com ele. Então, toda vez que ele me manda um bom dia no WhatsApp, meu coração fica assim. Eita, professor Edson, né? É meu mestre. Não tem outro professor de matemática que tenha me tocado tanto quanto ele. Eu não tive outro professor bom como ele. Fascinante, melhor dizendo. Bom eu tive. Agora, fascinante foi ele. Tem um professor de educação física que não me deu aula de educação física, mas ele fazia os nossos ensaios na época de fanfarra, que a gente fazia desfile de aniversário da cidade e tal. E eu não esqueço da postura dele dentro da escola, mesmo que ele não me desse aula. Ele tinha uma postura dentro da escola, conforme ele passava na quadra, a gente ficava olhando assim para ver se ele ia dar bronca, para ver se ele ia brincar, porque cada vez que ele passava, dependendo da situação, ou ele brincava ou ele reclamava. Na fanfarra era a mesma coisa, tinha momento que ele brincava, tinha momento que ele pegava no pé. Se tornou inesquecível. E hoje, graças à internet também, eu tenho ele comigo. São professores que eu guardo no coração. Tem professora de português que em determinado momento eu tive um reencontro lá, depois internet, do mesmo jeito que você acha, você perde, né? Essa professora, ela veio no encerramento de projeto que eu fiz com os meus alunos, eu convidei ela para que ela pudesse ser homenageada junto com os outros parceiros que eu tinha. Aí seria uma homenagem minha, pessoal, para ela, no meio de todos aqueles convidados. Foi muito emocionante. Tem uma diretora que foi minha primeira diretora quando eu era pequenininha, com 7 anos de idade. Reencontrei ela na internet também, tá lá no meu Face, vira e mexe, cumprimenta, comenta alguma postagem.
E eu lembro dela na época de festa da escola, que ela se metia em tudo. Tudo era ela. Ela não deixava ninguém colocar a mão. Aí uma vez minha mãe falou, perguntaram para minha mãe ficava sempre na escola, onde que tá a Maria Alice? Aí minha mãe, calma que ela já volta, ela tá lá na caixa d'água vendo o que tá acontecendo na caixa d'água. Ela tinha subido as escadas e estava lá na caixa d'água. Então, é uma diretora que tudo ela resolvia. Como que você não vai admirar uma pessoa dessa? Os exemplos dos mestres, eles tornam para nós pessoas inesquecíveis. Não precisa falar, basta o que eles fazem. Então, o que o texto traz para a gente é que, de acordo com aquilo que a gente fizer, os alunos estão observando, eles estão aprendendo o que você está fazendo. E da forma que você tocar o teu aluno é para o resto da vida, ele vai fazer igual ou ele vai querer imitar até para mais do que você. Agora, se é esses professores meia boca que tem por aí que diz que é professor, pelo amor de Deus, eu morro de medo. Se os alunos copiam as coisas boas dos professores, eles também copiam as coisas ruins. E o meu maior medo está aí. Que hoje em dia, infelizmente, temos uns grupos de professores aí lamentáveis, que tem mais coisa ruim do que coisa boa. Né? E a postura desses professores de tô nem aí, né? Chama por você, vamos sair pra balada, vamos curtir droga, vou sair com a menininha, vou sair com o rapazinho. Tem umas coisas de professor hoje assim que realmente é lamentável, porque esses não são nem bons. Então a gente tem que estar de olho, como pais, a gente tem que estar de olho que tipo de professores o nosso filho tem. Como professores, a gente tem que ver uns lixinhos desse aí e não se juntar, não ser igual. Cada qual fazendo o seu papel da melhor maneira possível. Eu via coisas erradas onde eu trabalhava, eu não me misturava. Cada um responsável pelo que está plantando. É uma pena que às vezes eu encontrava aluno de outro professor que falava assim, ai, como eu queria ter a senhora como professora. Porque eu tenho uma amiga que estuda com a senhora e ela fala que a senhora faz isso, faz aquilo outro. A minha professora não. A professora é sempre a mesma coisa. A gente já sabe que vai chegar lá e vai ver a mesma coisa. Isso quando ela não sai da sala e fica conversando com a outra professora a aula inteira. Ou quando ela fica implicando com algum aluno, botando aluno para fora da sala de aula. Então, quando eu escutava esses relatos de aluno, gente, olha, é lamentável. Mas pela ética você não podia fazer nada. O que eu fazia em reunião de professores, eu já chegava de cara amarrada quando eu ia. Aí, esse tipo de professora que o aluno já reclamava, eu já chegava na reunião, observava o comportamento, via que era daquele jeito mesmo, e aí eu não dava brecha. Se viesse falar alguma coisa, se quisesse dar alguma ideia mirabolante, que é principalmente para poder emendar feriado, né, matar a aula, esses aí eles são maravilhosos para esse tipo de coisa. Eu já bati o martelo lá e falava, eu vou dar aula, eu não vou emendar aula, eu não vou emendar feriado, eu vou estar aqui. Ah, nós vamos fazer festa, não sei do que lá. Não, eu não vou fazer festa, eu vou dar aula. Então, eu sempre nas reuniões eu era aquela pessoa que, nossa, essa daí, né, dá pra virada, essa daí ninguém aguenta, essa daí é chata. Ah, sou chata, mas tô na minha razão. Eu tô lá para fazer a minha obrigação, dar aula. Não tô lá na escola para fazer festa toda hora. Uma coisa é uma festa de junina, um folclore, mas começaram a inventar festa de tudo que é tipo que vocês podem imaginar. E para emendar feriado, ou seja, que aí as mães nem mandam, né? Já que é festa, não é aula, então não manda. Cansei de ver isso na minha escola, né? Nas escolas que eu passei, não foi só em uma, mas a última foi a pior de todas. Foram 23 anos, tem história ruim para contar até não querer mais. E eu, melhor não. Vamos focar no que é bom. Então, o bom professor, ele vai estar ensinando coisas temporárias, né? Ele ensina matemática, português, ele ensina coisas temporárias. Mas o fascinante não, ele ensina coisas para o resto da vida daquele aluno, que ele vai carregar por toda a existência dele, até para as próximas gerações. Tem coisas que eu falava para o meu filho, que eu falava, isso daqui eu aprendi com o meu professor. Então, esse é o fascinante. É aquele que marca a vida do aluno positivamente. Bora lá.